E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai acabar, né? A gente vai fazer a transição entre o tópico da diferenciação e, e o começo da integração. Mas para isso a gente precisa de uma nova notação que é a notação de uma quantidade que a gente vai chamar de diferencial. Ok? E a notação é a seguinte: dado uma função y igual a f de x, a diferencial da nossa y é dada pela seguinte expressão: dy é igual a f' de x dx. Isso aqui é a nossa diferencial da função, ok? Por que que porque y é igual a f de x, a gente às vezes chama isso de diferencial da f também, ok? Para ambos os dy's e f' de x dx, os dois são chamados de diferencial. Você pode pensar isso da seguinte maneira: quando a gente definiu uma das notações de derivada, a gente definiu como dy dx é igual a f' de x. Okay? A gente pode pensar isso como o quociente, né? A derivada é o quociente de duas diferenciais, né? Usando essa ideia, a gente usa essa ideia em muitos contextos, né? Incluindo as aulas de cálculo, as aulas de uma variável, as aulas de cálculo de multivariáveis e os diversos cursos das físicas, né? Isso a gente está tratando da interpretação do Leibniz, né, da derivada, como uma taxa infinitesimal de quantidades infinitesimais. Então, as diferenciais a gente está tratando como uma variação, né, como se fossem os nossos deltas, mas são deltas infinitamente pequenos. Essa aqui é a notação de Leibniz, né? De derivada. Trabalhar com as diferenciais muitas vezes é mais efetivo que usar a notação que o Newton propôs, né? Que é essa notação aqui com a linha. Uma boa notação vai ajudar a gente a trabalhar e pensar de forma mais rápida. A notação de Leibniz foi adotada nos Estados Unidos, né? E o do Newton dominou no Reino Unido, né? E como resultado, o Reino Unido acabou ficando para trás da ordem de de 100 a 200 anos no desenvolvimento do cálculo, né? Justamente porque a notação facilita a nossa vida. Uma outra coisa que a gente pode tratar é que a aproximação linear ela permite a gente estimar o valor de algum f de x. Então, essa aqui é a notação, né? Tá? Notação de derivada, de diferencial. E a nossa notação aproximação linear, ela permite estimar essa função, né? Baseado no valor de f de x e no valor de f' de x. Se a gente substituir, né, a nossa variação horizontal da posição ΔX por uma diferencial dx, a gente vai ter justamente uma situação de variações pequenas, né? E aí a consequência é que a gente tem uma diferenciação de altura. Então, por exemplo, eu tenho um gráfico e eu tenho uma função qualquer, ok? Eu sei, né, quanto que vale
em x. E aqui vai dar um certo y, né? A ideia da diferencial é que, no caso da aproximação linear aqui, a gente tem uma posição x mais Δx. Se esse valor for muito próximo de x, for uma variação infinitesimal, imagina que a gente está dando um zoom realmente muito grande, a gente vai ter que aqui a gente teve um deslocamento dx e a consequência é que aqui a gente tem um deslocamento dy, né? É basicamente isso, né? É bem direto. Isso é a nossa consequência. A gente está tratando agora com aproximação linear para variações muito pequenas. Mas a gente pode pensar, a lógica é a mesma da nossa situação da aproximação linear com deslocamentos grandes. Então eu vou fazer um exemplo que é o seguinte, eu quero fazer de dois métodos, né? Usando o método antigo e usando a notação de diferenciais para aproximação do valor de 64,1 elevado a meio. Eu quero descobrir quanto que vale isso aproximadamente, né? A gente vai fazer a aproximação linear, então uma aproximação de primeira ordem, tá? Então a primeira coisa isso aqui a gente vai usar a aproximação linear de uma função y igual a f de x, que é igual a x a meio, ok? Isso aqui é o que a gente quer aproximar. O nosso ponto base, né, é o x0 igual a 64. Porque a gente sabe quanto que é a raiz de 64, né? É fácil de calcular essa raiz e a consequência é que o nosso y0 é 4. Opa, tem um... não é meio, né? Que era o cubo. Raiz cúbica. Então, se isso aqui é a raiz cúbica de 64, 4. Então, pela definição da nossa diferencial, lembrando que a nossa diferencial de y é igual à nossa f' de x vezes a diferencial em x, então a nossa diferencial em y, né, é o quê? F' vai ser 1/3, né, de x elevado a menos 2/3, né? Isso vezes dx. Isso aqui é a nossa diferencial em y. E aí a gente vai fazer isso no nosso ponto base, né? Então o nosso dy vai ser o quê? Vai ser 1/3 vezes 64 elevado a menos 2/3 vezes dx. Isso aqui dá 1/3 vezes 1 sobre 16 vezes dx. Isso dá 1 sobre 48 dx. Ok? Essa é a nossa diferencial. E a gente quer aproximar, né, 64,1, né, elevado a 1/3. Então, o nosso x mais dx é 64,1. A consequência é que o nosso dx é 0,1, ou 1 sobre 10. Né? Para o valor de 64,1 sendo x0 mais dx, o nosso f de x vai ser exatamente o nosso y0 mais ΔY, pelo que a gente definiu o ΔY, e é aproximadamente igual a y0 mais dy, né? Em que o dy varia linearmente com dx, e é uma derivada, né? Dá para derivar nosso dy a partir de dx. Ou seja, de forma geral, né, o nosso ponto x0 mais dx, y0 mais dy é infinitesimalmente pequeno, né, um passo infinitesimalmente pequeno do ponto x0 y0.
ao longo de uma reta tangente. Então, é claro que 1 sobre 10 não é infinitamente pequeno. Né? Dependendo da unidade que a gente está tratando, a gente pode colocar uma régua e medir. Né? Então, é por isso que a gente vai tratar de uma aproximação. Okay? Porque não é um valor exato. Não é infinitamente pequeno. Então, a gente pode tratar que a nosso 64.1 elevado a 1/3 vai ser igual ao nosso... vai ser igual a nossa y, né, que é a nossa f de y mais dy. Tá? E o que dá isso? Não, igual não, né? Porque como não é infinitesimalmente pequeno, é aproximadamente. Tá? E o que é isso aqui? Isso aqui, né, é igual a 64, que é o nosso y. Né? Não, perdão. É 4, né? O y0. y0 mais o dy, que é 1 sobre 48 dx. Só que quem que é o nosso dx? O nosso dx é 1 sobre 10. Então, isso aqui é 1 sobre 48 vezes 1 sobre 10. E aí a gente vai ter que isso aqui é 4,002. Ok? Essa aqui é a nossa aproximação linear usando o nosso método de diferenciais. Agora eu quero tentar fazer a mesma aproximação linear, só que dessa vez para o método tradicional que a gente está tratando até agora. Né? Então vamos lá. Lembrando da forma básica para aproximação linear, né? A forma básica é que f de x é igual a... Igual não. É aproximado 1f de a mais 1f' de a vezes x menos a. Ok? Aqui o nosso a é 64, tá? E o nosso f de x é 1 sobre... Não, é x elevado a 1/3. Certo? Então, né, o nosso f de a é igual a elevado a 1. Opa, é igual a f de 64, que é igual a 4. Tá bom? E o nosso f' de a é igual a 1/3 vezes a elevado a menos 2/3. Isso dá 1 sobre 48. Nenhum mistério aqui. Então, a nossa aproximação vai ser o seguinte. Vai ser x elevado a 1/3 é igual não, aproximado, ao nosso 4, né? Mais 1 sobre 48 vezes x menos 4. Tá? Opa. 1 sobre 48 menos x menos 64. 64. Isso é a nossa aproximação linear. Bom, na nossa condição em que o nosso x vale, né, nosso x vale 64.1, a gente vai ter 64.1 elevado a 1/3, aproximadamente igual a 4 mais 1 sobre 48. 64.1 menos 64 vai ser 0.1, né? 1 sobre 10. Que isso também vai dar 4,002, que é exatamente o que deu no nosso método da diferencial. Então, eu quero, usando essa nossa nomenclatura, né, do método da diferencial, eu quero deixar um exercício. Tá? E a gente vai explorar dinâmica populacional usando essa linguagem de diferenciais. Um modelo bem simples de dinâmica populacional diz que para uma população inicial X, a gente vai encontrar uma próxima população, né, igual a P de X. Ok? Então, para
para uma população inicial, a gente vai ter uma função, né, para essa população para a próxima. Né? E as próximas gerações, a gente tem que fazer iteração dessa p de x. Ou seja, isso aqui vai ser o nosso próximo x. Então, para a próxima população, vai ser p de x. Okay? E a gente pode aplicar esse p em sucessivas gerações. A gente tem que notar que, em particular, para a população vai estar estável, né, sobre a geração, ou seja, ela vai parar de crescer e também vai parar de diminuir, ela vai se manter a mesma, para a condição em que p de x é igual a x, ok? Isso aqui é a estabilidade. Da população. Justamente porque p de x vai continuar sendo x, p de x vai continuar sendo x, p de p vai continuar sendo x. Tá? Para esse x, né, que a gente considera, né, ele é chamado como de ponto fixo. Ok? Ponto fixo. A gente sabe, né, que um ponto fixo, a gente chama, né, um ponto fixo x0 de atrativo se dado uma população inicial x mais delta x, se dado uma população inicial x0 mais delta x, com delta x suficientemente pequeno, né, as sucessivas gerações têm um tamanho menor e menor, ou quer dizer, menor e menor não, porque o delta x pode ser negativo, ele cada vez mais próximo de x0. Né? Então, conforme p aumenta, as nossas próximas gerações são cada vez mais próximas a x0. Ok? Para cada n gerações, se n aumenta, a n1 maior que a n, sei lá, n3 maior que n2, maior que n1, maior que n0. Essas aqui são as gerações. Quando a gente tem essa condição, o nosso novo valor, o nosso P3, vai ser mais próximo de x0. E isso vai ser mais próximo que o P2, que vai ser mais próximo que P1, vai ser mais próximo que P0. Ok? Isso é um x0 alternativo. Tá? Então, mais formalmente, né, o valor de sequência é o seguinte. A nossa sequência de valores, quer dizer. A nossa sequência de valores é o seguinte. A gente começa com uma população x0 mais delta x. Tá? A próxima população vai ser um p de x0 mais delta x. Tá? A nossa próxima população vai ser um p de x0 mais delta x. Nossa próxima população vai ser um p de p de x0 mais delta x. Isso aqui vai seguindo, né, até convergir. E cada vez mais perto de... Cada vez mais perto de x0.
isso é um ponto x0. É um ponto atrativo. Ok? E aí a questão é a seguinte. A questão é a seguinte. A nossa primeira questão é mostrar, né? Mostrar que se x0 é fixo, né? É um ponto fixo, se x0 é ponto fixo, de px, e o módulo de px de px0 é maior que 1, opa, pelinha, né? Pelinha de x0 é maior que 1, maior não, menor que 1, menor que 1, então x0 é atrativo. Tá? Essa é a primeira. E a segunda é dados pontos constantes fixas positivas A e B com A, B maior que 1, encontrar os pontos fixos de P igual a AX vezes B menos X. E determinar se ele é atrativo. Se são atrativos. Bom, era essa a questão que a gente tinha para hoje. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.